Elas são parte de uma das famílias de plantas que eu mais gosto. Das varandas de vó ao urban jungle, as begônias nunca perderam a realeza. No vídeo de hoje nós veremos diferentes tipos e dicas preciosas para cultivar essas belezas tropicais. A família Begoniaceae ocupa o 6º lugar no ranking das famílias de plantas com o maior número de espécies, somando mais de 1.450. Elas ocupam toda a faixa tropical e subtropical do nosso planeta, o que inclui continentes como as Américas, África, Ásia e até Oceania. É begônia que não acaba mais. Isso sem mencionar o fato de que, como elas já são cultivadas há séculos, existem milhares de híbridos e cultivares dessas plantas espalhados pelo mundo. O primeiro tipo de begônia, talvez um dos mais populares graças ao urban jungle, são as begônias de cana, tá? São plantas que crescem verticalmente, né? Elas possuem essas hastes verticais, uma planta alta, como é o caso aqui da nossa begônia maculata, uma espécie tipicamente brasileira. Na verdade, esse daqui é um cultivar, tá? É uma planta que foi desenvolvida a partir da begônia maculata, mas todos nós conhecemos como begônia maculata essa planta incrível aqui, olha, com hastes verticais bem alongadas. Um outro exemplo de begônia de cana é a begônia venosa, uma planta extremamente adaptada ao seu habitat natural. Ela possui folhas bem coriáceas, né, bem grossas, bem suculentas, que é para reter a água. São cobertas por tricomas, né, para filtrar a luz do sol, impedir que essas plantas desidratem. Essa planta aqui é um exemplo da engenharia genética das begônias aí, de adaptação muito interessante. O caule dela aqui, olha, é coberto por folhas modificadas, né, que criam uma espécie de teia e absorvem a água aí do orvalho matinal, criando uma reserva hídrica para essa planta. Uma begônia incrível e um grande exemplo de adaptação entre as begônias de cana. Além da begônia maculata e da begônia venosa, outros exemplos de begônia desse tipo são a begônia coccinea, nativa do Brasil, e begônia aconitifolia, também uma espécie brasileira extremamente popular. Olha, essa daqui eu garanto que a sua avó tinha em casa. Outra famosinha desse tipo é a sensação do momento, a begônia brevirimosa, oriunda da Nova Guiné. E olha, com esse colorido intenso, essa planta é surreal. O segundo tipo, também bastante popular, de begônias em cultivo aqui no Brasil, são as begônias rizomatosas, que se desenvolvem a partir de rizomas, né? Que são essas estruturas aqui que correm o vaso, né? Elas têm um crescimento horizontal, enquanto que as begônias de cana têm um crescimento vertical. Um exemplo das begônias rizomatosas são aí as begônias rex, né? Os híbridos de begônia rex, como é o caso desse daqui, que ele se chama Shadow King. Hoje em dia é muito fácil encontrar aí híbridos incríveis de begônia rex no mercado. Eu mesmo sou fã, tenho vários, e esse daqui é um que eu gosto bastante. A melhor dica para o cultivo das rizomatosas é oferecer espaço para que os rizomas se espalhem na superfície do vaso. Dê preferência a vasos de boca larga, como os vasos tipo cuia. Deste modo, sua planta terá mais espaço para crescer. O terceiro tipo de begônia, também muito popular no Brasil, são as begônias tuberosas. E essa daqui, olha, é um grande exemplo, a begônia elatior, né? Que na verdade é um híbrido desenvolvido a partir de uma espécie lá da Cordilheira dos Andes, da parte, se não me engano, boliviana dos Andes. Uma begônia muito chamativa, né? As flores dela aí parecem rosas, né? E as begônias tuberosas têm essa característica, né? Elas são begônias muito mais conhecidas pelas suas flores do que pelas suas folhas.
ao passo de que as begônias rizomatosas são mais conhecidas pelas suas folhas coloridas, né? E uma questão interessante sobre esse tipo de begônia é que as pessoas reclamam muito aqui no Brasil que compram essa planta, levam para casa e ela acaba morrendo. O que pouca gente sabe, inclusive eu descobri isso tem pouco tempo, é que essas begônias são tuberosas, elas possuem um tubérculo. Isso quer dizer que durante um período do tempo esse tubérculo entra em dormência e essa planta perde toda essa parte vegetativa. Então vai parecer que sua planta morreu, mas na verdade o tubérculo está adormecido ali dentro, esperando o momento certo de rebrotar. Essa daqui é um exemplo muito comum aqui no Brasil. Um outro é a begônia cuculata, conhecida aí como begônia de cera. Também é uma begônia muito simpática, muito popular aí. E essas plantas antigamente, né, são plantas de vó, né, eram queridíssimas aí pelas nossas vós, enfeitavam as varandas do Brasil e ainda bem que elas estão voltando ao cultivo. Essa outra planta aqui é um caso à parte, uma begônia que se distingue das outras pelo seu hábito, porque ela, embora seja uma begônia tuberosa também, é uma begônia pendente. E aqui, como toda begônia tuberosa, olha, flores exuberantes, né? Parecem rosas também, né? E é isso que chama atenção nesse tipo de begônia. Sobre os cuidados com essas plantas, eles são basicamente os mesmos. A gente pode usar o mesmo tipo de substrato, a gente pode usar a mesma regra de luminosidade, talvez a rega mude um pouco dependendo do seu substrato, mas a gente pode criar um substrato padrão que vai atender às necessidades de todas as begônias, independente do tipo. A única coisa que vale observar é, como eu disse, no caso das begônias tuberosas, elas possuem tubérculos e elas vão ter aí um período de até 6 semanas de dormência. Isso pode variar conforme a região do país onde você está. Essa dormência pode ser maior ou menor, ou essa planta pode nem entrar em dormência, apesar de que eu nunca ouvi relatos sobre isso com relação às begônias tuberosas. Elas normalmente perdem toda a parte vegetal e você vai ter que esperar esse período até que ela rebrote. Via de regra, nenhuma begônia gosta de luz direta do sol nas suas folhas, tá? Exceto que seja aí por um período bem curto da manhã ou um período bem curto da tarde. Não significa que begônias são plantas de sombra, tá? Nada disso. Begônia na sombra fica estiolada, desbotada e suscetível à doença. A sua begônia requer alta luminosidade, porém sem incidência dos raios de sol diretamente nas folhas. O que isso significa? Ou você tem aí uma cobertura de sombrite, ou uma varanda protegida, ou um cantinho ali próximo à janela, onde os raios de sol não batam direto na sua planta. O importante é que você tenha alta luminosidade para você ter aí, ó, folhas bem coloridas, que é o grande charme das begônias aí. Sobre regas, tem uma regra básica, que é a regra do dedinho. Você vai lá com seu dedo no substrato. Tá seco? Pode molhar. Tá molhado? Deixa secar. É simples. Além disso, a sua planta vai mostrar para você. Quando começar a faltar água, as folhas começam a murchar, começam a ficar caidinhas. Você vai lá, molha ela de novo e elas voltam para o lugar, ficam todas alegrinhas. Então, begônia é muito fácil de controlar a regra. O grande barato aqui, controlar a rega. O grande barato aqui é que você preste atenção no seu substrato. O substrato que vai proporcionar essa dinâmica de hidratação e de escoamento de água, né? A begônia não pode ficar molhada por muito tempo, tá? Senão ela começa a ficar suscetível a doenças, principalmente infecções bacterianas e fúngicas, tá? São os principais vilões aí, causadores de morte de begônia, são bactérias e fungos. Então agora eu vou tirar todas essas plantas aqui da mesa e a gente vai fazer uma misturinha rápida de substrato. Eu vou replantar aqui a nossa begônia de cera, ó, para a gente entender mais ou menos com esses materiais como que isso funciona, tá? Olha, uma pequena pausa aqui devido a uma dificuldade técnica, nós perdemos toda a faixa de áudio dessa cena, então para que a gente não perca o vídeo e para que eu não faça uma dublagem tosca por cima, eu vou narrar tudo que eu mostrei aqui. Eu peço desculpas já de antemão, espero que não fique insuportável e vamos lá.
Bom, primeiro que eu estou mostrando aí é o nosso musgo esfagno. O musgo esfagno que tem essa capacidade física de retenção de água, né? Ele absorve água bem rápido, ele é capaz de absorver bastante água, também é um material bem leve e ele seca rápido também. Então ele vai ajudar a gente nesse equilíbrio entre retenção e drenagem, que é o que a gente está buscando aqui com esse substrato bem levinho. O esfagno vai ajudar, assim como a vermiculita também. Vermiculita cumpre um papel semelhante, tá? É um material inerte, mineral, usado para manter o seu solo bem leve, evitar que ele fique muito compacto, e ele também vai reter umidade, né? E o papel interessante que ele cumpre é que ele vai manter essa umidade no vaso disponível para sua planta, mas ele vai evitar que as raízes fiquem encharcadas, e é esse efeito que a gente quer com essa mistura aqui. Então ele é indispensável. A casca de arroz carbonizado é um substrato que eu tenho usado nas minhas misturas, né? Recentemente, tenho gostado bastante. Esses dias eu li sobre a casca de arroz e eu fiquei impressionado, né? Ele tem vários elementos interessantes como cálcio, magnésio, silício, né? E a sílica, ela tem uma capacidade de fortalecer os tecidos da planta, né? Ele faz com que a planta crie uma certa blindagem contra pragas, e eu achei isso super interessante, tá? Bom, e aqui o nosso bom e velho casca de pinos em pó. Eu gosto muito desse substrato, quem acompanha o canal sabe, é o meu substituto para a terra. E hoje eu trouxe duas alternativas, tem um mais flocado e o pó. Nós vamos usar 2 partes de casca de pinos para uma parte de musgo esfagno picado, uma parte de vermiculita e uma parte de casca de arroz, tá? Então nós vamos misturar aqui o flocado com o pó. Por quê? Eu estou testando esse flocado, ele é cru, ele é muito mais barato. Esse em pó eu adoro, mas ele está pela hora da morte, está um absurdo o preço desse substrato. Então a gente vai mesclar esses dois, olha lá, ó, 2 partes de casca de pinos para uma parte de cada um. Vamos fazer a nossa misturinha aí, ó. Olha lá, ó, 2 partes de casca de pinos em pó, vermiculita, casca de arroz carbonizado e o esfagno picado, que eu deveria ter picado com uma tesoura, tá? Geralmente eu pico com a tesoura, mas nesse dia eu tinha esquecido a tesoura, a gente não pode perder muito tempo, então eu piquei com a mão, mas não é o ideal. Se você picar com a tesoura, fica ainda melhor, tá? E agora a gente vai plantar a nossa begônia. Fica aqui também registrado que a minha experiência com as begônias tuberosas vai ser agora, tá? Vai ser bem recente. Eu descobri que elas são tuberosas lendo e pesquisando, né? E aí eu adquiri algumas para a gente justamente observar isso. Será que elas vão entrar em dormência? Será que elas morrem mesmo? A gente vai acompanhar isso juntos, tá? Então tá aí, nossa begônia está plantada e da próxima cena em diante nós já temos áudio. Muito obrigado pela paciência e me desculpem pela falha. Bom, a nossa begônia já está aqui, ó, replantada, com a plaquinha de identificação. Isso daqui é muito importante, especialmente no caso da begônia tuberosa, que vai entrar em dormência, vai perder as folhas e as flores e você vai esquecer, vai jogar fora. Não faça isso, a plaquinha de identificação vai te ajudar. Com relação à adubação, é uma regra que vale para todas as plantas. O que a gente pode diferenciar nas begônias é justamente isso daqui, olha. No caso das tuberosas, são mais focadas em floração, né? O destaque dessa planta são as flores. E no caso aqui da nossa begônia rizomatosa, né? Esse híbrido de Rex, o destaque são as folhas. Então a gente vai priorizar o aspecto vegetativo. Então na hora de escolher um adubo, eu vou priorizar adubos ricos em nitrogênio para essa planta aqui e adubos ricos em fósforo para essa planta aqui, para eu estimular a floração. Essa é a única diferenciação. Olha, que tipo de adubo que eu posso usar? Hoje no mercado a gente tem uma gama incrível de adubos. Eu estou usando ultimamente aqui, olha, esse adubo para plantio que a gente mistura no substrato. Tenho tido resultados bons, uso com muita moderação. E uso também esse adubo de liberação lenta, aqui ó, o famoso osmocote, ó,
que são bolinhas que você coloca aí na superfície do vaso e ele vai liberando os nutrientes ao longo do tempo. Agora no mercado também a gente está tendo esses adubos aqui, ó, em forma de bastonete. Eu ainda vou testar, achei bem interessante a proposta, mas a gente vai falar sobre isso aqui em outros vídeos. Olha, esse daqui é para floração, esse daqui é para crescimento. Então no caso, ó, esse seria para essa begônia, esse seria para essa begônia. As begônias podem ser propagadas de diversas formas, tá? Pode ser por semente, pode ser por divisão, aqui no caso da rizomatosa, ó, tira um pedacinho do rizoma, planta no vasinho e pronto, você vai ter uma planta nova, super bonita em casa. Mas tem um método muito interessante que a minha amiga Rita, que é membro aí da nossa comunidade do Habitat Brasileiro, me mandou um vídeo super bonitinho explicando e eu quero compartilhar esse vídeo com vocês agora. Dá uma olhada aí. Bom dia, bom dia! Eu vou mostrar para vocês um cantinho que eu gosto muito. Um cantinho das begônias. Essa aqui é a minha primeira begônia. Eu encontrei ela aqui na minha casa e foi a partir dessa begônia que eu me apaixonei, né? E mesmo essa begônia, ela tem diferentes variações. Olha, essa cresce bastante. Essa outra aqui é mais mirradinha e mais escura. Essa outra é bem verde e toda cheia de pintinha, mas é a mesma. Só tem as variações. E por que eu estou mostrando esse cantinho? Porque quem gosta quer multiplicar, não é assim? E como é que a gente multiplica essas begônias? Olha essa aqui. Essa é a maculata. A maculata que veio tão cara, né? Agora a gente consegue achar até em supermercado. Como é que eu faço para multiplicar? Eu vou mostrar para vocês. Olha, aqui tem mais, olha. Mais. Essas mudas eu tenho conseguido assim fazer através das folhas. O que vocês fazem com as folhas quando elas estão feias? Eu não simplesmente jogo fora, não. Para mim são preciosas. Eu vou armazenando, vou colocando em diversos locais e quem sabe daqui a uns meses eu vou ter mudas. Então eu vou mostrar para vocês o que eu faço quando eu tenho uma folha de begônia que eu ganho ou que tá feia. Não jogo fora, não. Lembra quando eu falei que eu não jogo muda, não jogo folha feia de begônia? Eu vou mostrar para vocês um método que é muito eficiente. Olha, se você tem uma bromélia na sua casa, você vai pegar aquela folha caída que você acha que tá feia e você vai colocar, pode ser no centro, pode ser no lado da begônia e eu vou te mostrar o que acontece. Olha aqui que coisa mais interessante. Olha. Depois de um tempo, ela enraiza. E o mais legal, por quê? Porque ali na bromélia, ela vai fazendo um microclima, né? Vai caindo bichinho, vai caindo o resto de poeirinha, tem sempre uma água, a temperatura correta, né? Então, essa folhinha que estava lá feia, logo que eu comprei essa begônia. Mas olha o charme desse enraizamento. Eu já vou passar ela para um vaso. Tá vendo? Que interessante. Então eu digo, ó, nada de jogar fora as folhas de begônia feinha. Essa begônia também aqui, ó, é resultado de folha que eu coloquei aqui. Olha aqui, a folha antiga, ó. Dá para ver? Foi essa folha aí antiga que resultou nessa muda de begônia aqui. Por isso que eu volto a repetir, não jogue folha de begônia fora. Coloque para germinar. Porque você pode ter uma planta repetida que você pode depois trocar com alguém. Seja por folhas coloridas ou por flores incríveis, as begônias são plantas super gratificantes de se cultivar e eu espero que esse vídeo tenha inspirado você a cultivar ou ajudado você a entender melhor a sua planta. Eu agora vou dar uma boa rega nas minhas aqui e eu espero você no nosso próximo vídeo.